Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Sim ou não? Estão dispostos aí para ficar de pé mais um momento? Sim. Oh glória, oh soberano Deus e Pai, nós queremos, oh Deus, mais uma vez aqui, oh Deus, te dar toda a honra, toda a glória, Pai, todo louvor e toda adoração seja dada a Ti, oh Deus, porque só Tu, Senhor, é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Queremos, oh Deus, apresentar a Ti, oh Deus, todos esses louvores, meu Deus, que foram entoados. E agora, meu Deus, nós te pedimos, Pai, que essa palavra seja conduzida por Ti. Derrame sobre a minha vida da Tua sabedoria, do Teu entendimento e do Teu discernimento, Pai. E que cada um de nós que aqui nos encontramos, Pai, venhamos sair daqui, Pai, renovados, transformados e cheios da Tua presença, em nome de Jesus. E aquele que concordar, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podeis assentar. Que bom estarmos mais um domingo aqui na casa do Senhor para darmos sequência ao nosso estudo. O estudo descobrindo o porquê da fé. Estudamos a primeira lição, que foi a busca humana por Deus, a segunda lição, que foi a realidade do pecado, a terceira lição, que foi o problema do sofrimento. Estudamos a resposta de Deus em Cristo, e hoje estaremos abordando a importância da ressurreição. Por que é tão importante a ressurreição de Cristo? E isso será o tema desta noite para que nós venhamos abordar. Amém? Glória a Deus. Tá? Aqui tem o resumo de cada lição e hoje nós estaremos abordando aqui, tá, a importância da ressurreição. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Então nós vamos ver ali que a porta do sepulcro ela se abriu. E aí, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele andou pela terra. E Ele apareceu a muitas pessoas para vê-lo, para poder confirmar a realidade da ressurreição. Ele não ressuscitou às escondidas, que ninguém visse, mas Ele ressuscitou e muitas pessoas o viram. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos dar início. O texto áureo nesta noite, ele está em 1 Coríntios capítulo 15, versos 20, que nos diz assim: mas, ou seja, entretanto, porém, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Um ponto que a gente precisa entender: Cristo é a primícia. Primícia é primeiro. Ou seja, mas pastor, antes de Cristo muitas pessoas ressuscitaram, sim ou não? Sim. Mas ressuscitaram com um corpo idêntico ao que era antes, e continuando sendo pecadores, e morreram novamente. Mas Jesus, ele está falando aqui que Ele é o primeiro que ressuscitou, aquele que ressuscitou com um corpo glorificado, um corpo ao qual não mais morrerá, um corpo vivificado, um corpo que durará toda a eternidade, ou seja, vai perdurar a vida toda e não vai envelhecer. Amém?
Que coisa maravilhosa! E você sabia que um dia nós vamos ter um corpo desse? Um corpo idêntico ao de Cristo. Nós que estamos ficando mais experientes, né, Madamiana? Vamos assim ficando já com aqui umas rugazinhas, né? Mas quando a gente tiver com o corpo glorificado, nós vamos estar todo tempo jovens, sabe? Ali, sabe, desfrutando com muita saúde, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Então, se hoje você tem uma dor na perna, tem alguma coisa, futuramente não terá mais. Glória a Deus. Eita glória, você não vai sentir mais dor. Meu irmão Graça, que bom. Pastora Mila, sabe, não vai ter mais dor no braço. Amém? Sabe, você vai poder pular, você vai correr, você vai estar ali em pleno vigor. Amém? Glória a Deus. Tá? Qual a verdade central desse tema? A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da fé cristã, a confirmação da salvação e a garantia da vida eterna para todos os que creem, conforme as Escrituras, conforme João capítulo 11, 25, 26, Romanos capítulo 10, 9, que nós iremos já abordar. Amém? Verdade central, João 11, 25 e 26, a Bíblia nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, quem crê em mim, ainda que morra, oh glória, que maravilha! Ainda que morramos fisicamente, nós iremos viver. Essa é a diferença para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí em seguida ele diz assim: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Mas pastor, eu não entendi. Sabe, a Bíblia diz assim: todo o que crê em mim, sabe, não morrerá. Peraí, mas como é que as pessoas morrem? Ele está falando de uma morte eterna. O que acontece? A gente precisa entender para que nós venhamos compreender. Existe a morte espiritual. Amém? É aquela pessoa que está viva fisicamente, mas ela está morta espiritualmente. Ela não tem relacionamento com Deus, ela não crê em Jesus Cristo. Ela é uma pessoa que está vagando longe da presença do Senhor. Essa está morta espiritualmente. Amém? Amém. E por um acaso, se essa pessoa que está morta espiritualmente, ela venha morrer fisicamente, ela vai morrer eternamente. Aí a diferença: aquele que está vivo, aquele que tem a presença do Senhor, se ele morrer fisicamente, mas se ele não está morto espiritualmente, ele não tem morte eterna, mas ele morre fisicamente, mas ele vive eternamente. Então é isso que Jesus está nos explicando. Ou seja, se um de nós que cremos em Cristo morrermos fisicamente, nós iremos fazer o quê? O nosso corpo volta ao pó de onde veio, porque cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Se nós, firmados em Cristo, morrermos fisicamente, nós vamos voltar ao pó da terra.
mas o nosso espírito ele vai para Deus. Como Paulo dizia, é melhor estar ausente deste corpo e estar na presença do Senhor. Então Paulo foi uma das pessoas que mais teve revelação sobre a questão da morte, o entendimento da morte. Porque quando você vai para o Antigo Testamento, você não vê abordagem sobre a morte, explicações. E o apóstolo Paulo, ele diz que aquilo que não foi revelado, sabe, aos profetas, aos apóstolos, revelado a ele foi. Olha que privilégio ele teve, de ter revelações que muitas pessoas outrora não tiveram. E ele nos revelou. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Sim ou não? Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. A Bíblia nos diz assim: se, uma condição, com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás o quê? Salvo. Então a Bíblia já botou aqui o que precisa você, o que precisa eu, o que precisa nós fazermos para sermos salvos. Amém? Glória a Deus. E em seguida ele diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso, meu amado e minha amada, abra a tua boca. Se você ainda não teve essa coragem de abrir a tua boca, mas hoje é o dia de você abrir a tua boca e confessar Jesus, para que não perca essa salvação. Nós sabemos que Jesus ele está para voltar, o cenário está pronto, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que vai ser um piscar de olhos. Aí você imagina quantas vezes nós piscamos que a gente nem percebe. É tão rápido. E assim vai ser a vida de Cristo. Por isso você, por isso eu, por isso nós precisamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Esse passaporte assinado, onde Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele disse: tetelestai, está consumado. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você, ele fez isso por nós, ele assinou. Amém? Glória a Deus. Introdução. Ao longo da história, muitos líderes religiosos viveram, ensinaram e morreram. Seus túmulos permanecem ocupados. Ou seja, quantas pessoas, profetas, escribas, fariseus, saduceus, evangelistas, que apregoaram as boas novas, morreram, mas ali eles continuam no túmulo até os dias de hoje, só os ossos lá. Tá? Aí a Bíblia diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e ele foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, mas Jesus Cristo não está no túmulo, porque ele ressuscitou. Ele não está ali, ele ressuscitou. É diferente de diversas pessoas que apregoaram as boas novas, mas chegou um momento em que o corpo físico ele voltou ao pó,
e ali está sepultado. Mas Jesus, não existe uma placa dizendo que Jesus está aqui sepultado neste lugar. Amém? Porque Ele ressuscitou. Eita glória! Essa é a importância da ressurreição, nós vamos já entender. Mas por que precisava Ele ressuscitar? Amém? Eu não vou tocar o telefone agora. Ai, Deus! O cristianismo, porém, apresenta uma afirmação única. Jesus morreu, sim. Foi sepultado, sim. E ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Lucas 24, capítulo 24, do verso 6 ao 7. Então a Bíblia diz, e ele diz assim, conforme as Escrituras. Conforme as Escrituras, está escrito, tá? Ali registrado. Amém? Jesus morreu, sim ou não? Sim ou não? Essa certeza a gente tem que entender, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai. Né? Hoje aqueles que o confessam, aqueles que o adoram, aqueles que o seguem, Ele faz morada dentro de nós. Muitos estão buscando Jesus em lugares, em montes, enquanto Ele está tão perto. Perto está. Não se distancie. Ele está dentro de cada um daqueles que o buscam. Amém? Isso você vai poder ver lá no livro de João, capítulo 14, lá do versos 20 em diante, você vai ver isso daí. Mas vamos seguir aqui. Ele não está aqui, mas Ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Tá? O interessante é que Jesus, Ele já anunciava a sua morte, mas quando Ele morreu, as pessoas não acreditavam que Ele tinha morrido. Ou seja, andaram com Cristo, aprenderam com Cristo, mas muitas das coisas não conseguiram compreendê-las. E a gente vai ver isso na própria Bíblia. Quantas pessoas que amaram a Deus, que serviam a Deus, que tinham um propósito com Deus, mas falharam na sua caminhada. E nós precisamos, cabalmente, sempre, estarmos em busca por Cristo. Algo que nunca podemos parar. E nós nunca podemos deixar de entender que nós precisamos de Cristo todos os dias de nossas vidas. A pastora Marlúcia, ela dizia muito assim, né? Todos os dias eu entrego a minha vida para Cristo. Ela disse que quando ela se converteu, todas as vezes que chamava, ela ia na frente e entregava a vida para Cristo. E ela disse que todo dia nós devemos fazer isso. Senhor, hoje eu estou entregando novamente a minha vida para Ti. Senhor, eu estou entregando hoje a minha vida para Ti. Senhor, eu estou entregando hoje a minha vida para Ti. A minha vida é Tua. Para que a gente nunca esqueça do quanto nós precisamos de Jesus. De quanto nós somos totalmente dependentes dEle. Amém? Amém? Glória a Deus. Tá? E Ele estava ainda na Galileia, Ele já anunciava isso. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, antes dele morrer, antes dele ressuscitar. Ele já havia anunciado. Isso chama-se de profecia. Profecia é você
você anunciar o futuro ainda no presente. Algo que você anuncia hoje que vai acontecer posteriormente. Amém? Não é profetada, mas é profecia. Tá? E toda profecia ela vem do alto. Não é do homem, não é da pessoa, mas a profecia ela vem de Deus. Amém? Amém! Glória a Deus. Como o data show ficou bonito, né? Como que a imagem ficou tremendamente maravilhosa, excepcional, visual. Amém? Vocês gostaram? Sim ou não? Glória a Deus. A ressurreição não é apenas uma doutrina, amados, entre muitas outras. Ela é o coração da mensagem cristã. Se Cristo ele não ressuscitou, não existe evangelho, não existe salvação e não existe esperança futura. Isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, Paulo disse assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós continuávamos em pecado, nós não tínhamos esperança da eternidade. A ressurreição é a esperança da eternidade para mim, para você, para as nossas famílias, para toda a humanidade. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Pergunta desta lição, ela é muito simples. Por que a ressurreição é tão importante para a fé cristã? Então, dentro disso nós vamos ver 7 tópicos, tá? Ou seja, a ressurreição é um fato histórico, não é um conto de fada. Ou seja, um fato histórico é porque tem prova, é porque tem história, é porque tem ali experiências, tem testemunho, tem ali uma confirmação. Amém? Então a ressurreição é um fato histórico. 2, a ressurreição confirma a divindade de Jesus. 3, a ressurreição garante nossa justificação. Nós fomos justificados porque Cristo ressuscitou. Ou seja, se Ele não tivesse ressuscitado, nós não seríamos justificados. Tá? 4, a ressurreição derrotou a morte. Tá? 5, a ressurreição produz uma nova vida. 6, a ressurreição produz esperança. E 7, a ressurreição garante nossa glorificação futura. Amém? Então são esses 7 tópicos que nós iremos abordar dentro desse assunto para explicar a importância da ressurreição. Amém? Até aqui está tranquilo? Todos entendendo? Sim ou não? Bem com calma. Sim ou não? Quantos estão entendendo? Digam sim. Sim. Não ouvi. Quantos estão entendendo? Digam sim. Sim. Quantos não estão entendendo? Digam não. Glória a Deus. Ficou silêncio. Então, a ressurreição é um fato histórico. Nós vamos nos basear nisso lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versos 3 ao 8. Porque quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, nós precisamos ter embasamento bíblico. Não é o que eu penso,
mas é o que a Bíblia diz. Amém? Amém? Vamos lá. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha só esse detalhamento aqui que Paulo ele vai passando, ele vai relatando e ele diz segundo as Escrituras, né? E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ou seja, ele põe essa afirmação na palavra, sabe, conforme as Escrituras. Porque de repente a Dani está aqui, fala alguma coisa, eu acho que estou dizendo isso, e aí Paulo ele chega, eu estou falando e está escrito conforme as Escrituras. Ele está embasando o que ele está dizendo através daquilo que foi registrado nas Sagradas Escrituras. Amém? Então não somos nós que falamos, nós apenas externalizamos aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, nós fazemos uma exegese. Você está pegando o texto e está, sabe, transmitindo a outros. Não é uma eusegese. Eusegese, eu acho, eu penso, eu digo, eu não digo nada. Quem diz é Jesus. E é nele que eu acredito. E é nele que eu confio. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Amém! Vocês viram na semana passada já trazendo aquela ministração, e aí um cara, sabe, ali dizia, vocês têm que, como é que ele dizia, Jaque? Tem que se dobrar a mim, porque ele que conduzia a pessoa à porta do céu. Meu Deus! E a Bíblia, ela nos diz que só existe um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador chama-se o quê? Jesus. Então, se vir alguém falar algo contrário, você já sabe que aquilo é uma mentira. Amém? Glória a Deus. Versos 5 diz-me assim: e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, olha só como Paulo, ele relata isso, que também depois apareceu para ele. Nós sabemos que Paulo, ele estava a caminho de Damasco, e ele ia ali para buscar aqueles cristãos, e no meio do caminho, de repente, uma grande luz, e aquela luz ali tão forte, e aí ele caiu. Tem até uma história que a pastora Marlúcia disse, aí Paulo caiu do cavalo, mas como que ele caiu do cavalo? A Bíblia disse que ele caiu do cavalo. Aí todo mundo ficou, porque ele caiu, mas ele caiu do cavalo porque estava no cavalo, Então nós precisamos imaginar a cena. O legal da Bíblia é que a gente precisa entrar na história, a gente precisa enxergar, a gente precisa viver, a gente precisa sentir, para que a gente venha verdadeiramente, sabe, ser mudado, ser transformado, ser alcançado e passar a viver um novo estilo de vida. Porque ter Cristo é um novo estilo de vida para mim, para você e para cada um de nós.
e tudo vai se fazer novo. Amém? Você não tem como andar com o velho e o novo junto. Você tem que deixar o velho para seguir o novo. Tá? Amém? Os novos pensamentos, sabe? Os novos desejos. Não é deixar o velho como uma nova, não, hein? Não vão entender errado, pelo amor de Deus. O pastor disse para me deixar minha velhinha para pegar uma novinha. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por isso que ele diz, ó, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, ou seja, as suas atitudes velhas, tudo aquilo que você fazia de errado, você não vai mais fazer, porque tudo se fez novo. As coisas velhas vão se passar, e a partir de hoje você vai viver uma nova vida em Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Paulo apresenta uma lista de testemunhas que viram Jesus vivos após a morte. Nós vimos isso agora, né? Conforme o testemunho da Escritura, nós vimos isso agora. E em Lucas 24, 36 a 46, nós vamos ver alguns testemunhos, tá? Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos, atemorizados, acreditavam estar vivendo o Espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, eu sou o mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem tem osso, como vedes, eu tenho. Dizendo isto, mostrou as mãos novamente e mostrou os pés. Por que ele mostrou a mão? Porque tinha aqui um furo ali e foi furado para ele ser cravado no madeiro. Amém? Tá? E aí ele mostrou, em seguida ele disse: e por não acreditar eles ainda, mesmo assim não acreditar, aqueles que andaram com ele, aqueles que passaram 3 anos e meio ali com Cristo, sendo seus discípulos, sendo os seus alunos, sendo aprendizado, por causa da alegria. Ou seja, eles não acreditavam porque estavam tão felizes, estavam tão alegres. Ou seja, você às vezes não acredita naquilo que está acontecendo, você fica voando, né? Aconteceu isso, né? Aí fica alegre e ao mesmo tempo você está atordoado, porque ainda não caiu a ficha, tá? Você está me entendendo? Sabe? Uma vez eu estava num encontro com Deus e a gente orando, de repente, sabe, às vezes eu olhei para o céu e aí a gente via, porque várias pessoas viram a mesma coisa, aí era uma guerra no céu, ali era fogos e aí era uma luta no mundo espiritual. E eu disse: se vocês estão vendo isso, eu estou vendo, tudo confirmou, todos vendo. E eu disse: não sou eu, não estou louco. É verdade. O mundo espiritual, ele existe, sabe? Quando os nossos olhos, eles fecham aqui no mundo natural, eles abrem para o mundo espiritual. Por isso a importância, quando você estiver orando, feche os teus olhos, sabe? Porque aí você fica orando de olho aberto e prestando atenção no outro lado, você não vai sentir nada. Mas na hora que você fecha os seus olhos e você começa a orar, meu Deus, as coisas, elas ficam de uma forma que você não entende o que está acontecendo. É maravilhoso. E por não acreditarem,
eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhe disse: "Tens aqui alguma coisa que comer?" E Jesus disse: "Eu mostrei a minha mão, não acreditaram, eu mostrei o meu pé, não acreditaram. Eu disse que espírito não tem osso, então eu vou fazer algo diferente. Tem alguma coisa para comer?" Aí eles pegaram em seguida, né? E apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Aí Jesus, quando começou a comer aquilo, eles viram que era real, porque estavam comendo aquele peixe. A minha esposa que diz: "Eu gosto muito de peixe", e Jesus gostava demais. Era o prato predileto dele, e é o meu também. Ela gosta muito da passagem de Jesus sempre tratando a respeito de peixe, né? Ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12 discípulos, ele apareceu a mais de 500 irmãos, ele apareceu a Tiago, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu ao próprio Paulo, tá? Então, ele aqui, vamos aqui em Atos 2,32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, evidência da ressurreição. O túmulo vazio, Mateus 28,6. Ele não está aqui porque já ressuscitou. O inimigo de Jesus nunca conseguiram apresentar o seu corpo. Mateus 28:11 ao 15. Se o corpo estivesse no túmulo, o cristianismo estaria acabado nos primeiros dias. Atos 4:33. E a gente vê, por exemplo, se eu pegar só esse primeiro tópico e for abordar todos os versículos, já deu as 2 horas. E aí a gente vê que a gente precisa pular, porque tem muitas coisas, sabe? É um estudo rico, gratificante, transbordante, que ali enaltece o nome do Senhor e nos fortalece mais e mais. A transformação dos discípulos. Antes da ressurreição, os discípulos eles tinham medo, os discípulos estavam desanimados e os discípulos estavam fugindo, porque eles estavam com medo, eles estavam desanimados e começaram a fugir. Então, aonde que a Bíblia mostra que eles estavam com medo? João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: "Paz seja convosco." Desânimo. Lucas 24:21, a Bíblia nos diz: "Ora, nós esperávamos", ou seja, eles tinham uma esperança, e quando Jesus morreu, acabou a esperança deles. Aí eles disseram: "Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam." E a fuga, Marcos 14:20. Então, deixando, todos fugiram. Então nós vamos ver como ali os discípulos, eles agiam antes da ressurreição. Agora, após a ressurreição, nós vamos ver a mudança, a transformação. Coragem, ousadia e disposição para morrer pela fé. Eles mudaram totalmente. Coragem, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ou seja, quando a Bíblia mostra que Pedro e João
eram pessoas que não tinham estudo, sabe? Pessoas incultas, pessoas iletradas. Mas quando Jesus ressuscitou e eles ali cheios do Espírito do Senhor, aí as pessoas admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, nós estamos falando do legado. Nós precisamos deixar legado. Nós estamos no ministério de Jesus Cristo Manaim. Vamos completar esse ano quantos anos de ministério? 15. Nós temos deixado legado para muitas pessoas. Muitas pessoas aprenderam. Muitas pessoas seguiram em frente. E muitas pararam na caminhada. Aquelas que buscaram, aquelas que continuaram, continuam avançando. Por isso que a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ousadia. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Era ousado. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Olha a oração, lá chegou no lugar, tremia. Já pensou? Que oração forte, que tremia, balançava tudo. Eita glória, né, amados? Olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, ou seja, morreu. Amém? Então nós podemos ver aqui a mudança após a ressurreição de Cristo. A conversão de Paulo, ela está escrita lá em Atos capítulo 9. Entretanto, nós podemos ver que Paulo ele perseguiu os cristãos, conforme está em Atos 8:3. Após encontrar Cristo ressuscitado, tornou-se o maior missionário da igreja primitiva, conforme está escrito em Filipenses 3, 7, 8. Vamos dar uma conferida. Paulo perseguia cristãos. Saulo, porém, assolava a igreja. Entretanto, pelas casas, ia arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele levava e colocava as pessoas na cadeia. Após encontrar Cristo, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, para ele, o mais importante tornou-se Cristo. Amém? Podemos ver aí a transformação. Qual a aplicação desse primeiro fato histórico? Nossa fé, ela não é baseada em lendas ou em mitos, mas ela é baseada na palavra de Deus. 2 Pedro 1,16, né? Ela está fundamentada em um evento real que mudou a história. Atos 17, 31. Quando enfrentamos
devemos lembrar que o crescimento possui bases históricas sólidas, verdadeiras, que as pessoas enxergam, não é algo falso, tá? Então, nossa fé não está baseada em lendas, porque não vos demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, né? Ou seja, Pedro está dizendo, isso não é conto de fala, eu mesmo vi, eu mesmo participei, eu mesmo estava lá, eu assino, eu posso dizer tetelestai, está pago, sabe? Porque a palavra tetelestai, se uma pessoa ela comprasse um terreno, ali em 10 parcelas, quando ele pagava a última parcela, ele assinava um documento, e esse documento que era dado estava escrito tetelestai, a sua dívida foi paga, foi paga, está consumado. Então é isso que Jesus Cristo disse lá na cruz do Calvário, tetelestai, eu paguei o preço por cada um deles. Amém? Amém! Ela está fundada em um evento real, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Tá? Quando enfrentamos dúvidas, devemos lembrar que o cristianismo possui base histórica sólida, né? Porque a fé é a certeza das coisas que você, que eu, que nós esperamos, e a convicção dos fatos que nós temos. Fé não se vê, fé, certeza. Eu tenho uma plena convicção, eu tenho uma certeza que o meu Redentor vive, e eu estarei com Ele, e eu viverei eternamente com Ele. Amém? Você tem essa certeza, sim ou não? Sim ou não? Se Jesus hoje chega aqui, o que é que vai acontecer com você? Estamos vivos, então nós vamos ser arrebatados. Amém? Ou seja, você vai voar rápido. E aqueles que se foram, né, o corpo dele vai voltar e ele vai ressuscitar. E nós vamos nos encontrar nos ares com os que morreram, nós vivos, encontrando com Cristo. Amém? Amém? Você tem que imaginar isso, imaginar essa cena, imaginar esse momento que nós não podemos perder, porque muitos vão ficar só observando, enquanto nós estaremos subindo. Lembra quando Jesus, ali no finalzinho, quando ele ressuscitou, e aí Jesus Cristo começou a subir, e as pessoas olhando, e aí os outros, o que é que vocês estão olhando? Aquele Jesus, sabe, que vai, ele retornará, ele vai retornar, para me buscar, para te buscar, para nos buscar, para juntos formarmos um grande coral, que hoje nós podemos ensaiar aqui. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Meu Deus! Eu já estou no primeiro tópico, já são 7 horas. Segundo, a ressurreição confirma a divindade de
Jesus. Romanos 1,4 diz bem assim: declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Declarado Filho de Deus. Amém? Durante o seu ministério, Jesus Cristo, ele afirmou ser o Filho de Deus. Ele afirmou ter autoridade para perdoar pecados, sabe? Ele afirmou ser o único caminho para Deus. Sim ou não? Ressuscitou, confirmando todas essas declarações. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus colocou seu selo sobre a obra de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Amém? Qual a aplicação, pastor? Muitas pessoas aceitavam Jesus como mestre apenas. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles a ensinavam como quem tem autoridade e não como escribas. Então muitas pessoas elas viam Jesus apenas como mestre, pessoa que ensinava a ler com autoridade, mas não como Cristo, tá? Outros aceitavam Jesus Cristo como um profeta, tá? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então muitos acreditavam que Jesus era um profeta. Amém? Por isso que a gente ouve aí: não, mas ele era um profeta, não, ele era um mestre. Então nós precisamos ter embasamento onde é que falavam isso, e depois a Bíblia ratificando, ou seja, confirmando que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Essa certeza você, eu, nós precisamos ter em cada um de nós. Amém? Mas a ressurreição exige uma decisão maior, ou seja, é necessário que Jesus seja confessado. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então ela requer mais. Outra coisa, é necessário obedecer a Jesus, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando. Muitos dizem assim: não, eu entreguei a minha vida para Cristo, mas não obedece a palavra de Deus, continua com a vida toda errada, é um desobediente. Para que nós sejamos considerados filhos de Deus, nós precisamos obedecê-lo. Para que Jesus seja o Senhor e Salvador de nossas vidas, nós precisamos ser referencial, ser sal nessa terra, ser luz nesse mundo. Nós precisamos obedecer a Cristo. Amém? 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 Amém. Quantos aqui têm obedecido a Cristo? Quantos aqui têm obedecido a Cristo?
Senhor, ele ainda diz Senhor, Senhor, mas aí faz tudo o contrário, tá? Meu Deus, mas ele não dá para a gente, fala Senhor, fala, mas a ressurreição exige uma decisão maior, porque ele é Senhor, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra. Eita glória! E toda língua ela precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então você, nós precisamos confessar. Amém? Você já confessou um dia isso? Já fez esse ato público? Sim ou não? Ou é aquele crente 007 que ninguém sabe que ele é, escondido de tudo? Como é a música do 007 aí? Os jovens que conhecem ele, como é que é? Aí lá, né? 007, como é a musiquinha? O 007, olha ali a cara, vai fazer. 007, rapaz, ai Deus, quem é? Quem é ela? Quem é ela? Ai Deus. A ressurreição garante a nossa justificação. Ressuscitou para nos justificar. Romanos 4,25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou para poder nos justificar. Ele ressuscitou para te justificar. Hoje eu sou justificado. Sabe? Ele disse que pagou a dívida que estava sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós. Amém? Mas pastor, a Bíblia diz isso, pastor. Vamos já ver depois. A cruz resolveu o problema do pecado, tá? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sanados. Ou seja, aquilo que seria sobre nós, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele levou sobre si tudo aquilo que era para nós sofrermos. Jesus Cristo sofreu por nós. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por mim, por você, por cada um de nós. Existe maior prova do que essa? Sim ou não? De um pai enviar o seu filho para salvar a você, para salvar a mim, para salvar cada um de nós. Isso é forte. Isso é algo que nós, quando pensarmos em fazer alguma coisa errada, venha lembrar daquilo que Cristo fez por você, daquilo que Cristo fez por mim, daquilo que Cristo fez por nós. Porque na hora que vir os maus pensamentos, você lembrar, Ele não merece, porque Ele deu a vida por mim. Eu preciso honrar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser um cristão, porque a palavra cristão é ser
de Cristo. Mas se eu não conheço Cristo, como eu vou imitá-lo? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Como eu vou imitar alguém que não conheço? Por isso, amada igreja, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, para que nós venhamos cabalmente conhecer no profundo a Cristo, a quem deu a vida por cada um de nós. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Amém? A ressurreição confirmou que o sacrifício foi aceito. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Aí tem pessoas que ainda estão ali querendo que seja pago o preço pelos pecados. Ainda estão querendo fazer o holocausto. Jesus Cristo já fez isso. E Ele disse que Ele fez isso para sempre. Para todo o sempre. Amém? Estão me entendendo? Sim ou não? Oh, glória! Quando Cristo saiu do túmulo, Deus declarou que a dívida estava paga. Para aí, pastor.
aleluia, Ele enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas venham ter a vida eterna. Se eu crer em Jesus, eu pequei, mas não vou mais morrer, porque Deus ele fez um novo decreto, e esse decreto foi que Jesus Cristo queria, e Ele se fez por nós o Cordeiro Pascal, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para me livrar da morte que era certa. Esse novo decreto que Deus criou, ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso é o que Cristo pagou. Ele pagou porque Deus é um Deus justo e Ele ali não pode revogar as coisas erradas, mas Ele pode enviar e formar um novo decreto. E essas coisas a gente precisa entender. Deus é Deus de amor? Sim, mas Ele é Deus de justiça. Então cuidado que cada um de nós precisamos ter, porque às vezes as pessoas dizem: ah, mas Deus não é justo, por que isso acontece? Deus é justo, sabe? Mas Deus ele não tolera o pecado, Ele não tolera as coisas erradas, e tudo tem a sua consequência. Vocês estão entendendo? Amém? E essa passagem é muito linda, que diz assim: tendo cancelado, Ele cancelou, aleluia, o escrito da dívida que era contra nós, contra mim, contra você, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. A Bíblia é muito maravilhosa. A Bíblia ela detalha esses pontos fundamentais para a nossa fé, da gente entender que um Deus que ama tanto, Ele por cada um de nós, para nos amar, Ele enviou o seu Filho para ali naquela cruz, Ele levar a ordenança que estava sobre mim, sobre você, e Ele lá levou sobre si, para que nós não fôssemos punidos. Esse é um Deus de amor, é um Deus imensurável. Nós não temos como mensurar esse amor tão grande que Ele tem por cada um de nós, e muitas vezes acham que não sou nada, eu não valho nada, não sou nada. Jesus foi na cruz e deu a vida por você. Como você não vale? Como você não é nada? Olha para a cruz e lembra de Cristo, e você vai valorizar a tua vida. Você vai saber o quanto você é importante para Ele. Amém? Você está entendendo o quanto isso é impactante? A nossa identidade, de nós sabermos que nós somos, o como nós somos amados, cuidados, protegidos. E a gente precisa ter essa convicção. As lutas vêm sim, mas Cristo está conosco para juntos suportarmos essas situações. Aleluia! Oi, Senhor, chega, mais. Uma pequena ilustração. Imagine uma pessoa presa por uma dívida impagável. Alguém paga toda a dívida e o juiz assina a liberdade.
A ressurreição é como um anúncio público de que a dívida espiritual ela foi quitada. Muitos vivem dominados pela culpa. A ressurreição ela mostra que o perdão de Deus ele é completo. Ele te perdoou. Ele sabe o que você fez. Mas a Bíblia diz lá no livro de 1 João: se tu confessares o teu pecado, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todo o mal. A Bíblia diz que aquele que reconhece e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Por isso a Bíblia diz: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Que a partir do momento que você maneja bem a palavra da verdade, você, em cada situação, você vai saber como utilizá-la, como aplicá-la, como vivê-la no dia a dia, em todas as situações. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês estão entendendo a importância da ressurreição? Para a minha, para a sua, para a nossa. Sem isso nós estaríamos perdidos. Eita Deus maravilhoso! O cristão não vive tentando conquistar a aceitação. Ele vive porque já foi aceito em Cristo. Amém? Glória a Deus! A ressurreição derrotou a morte. Eita glória, essa é forte. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 ao 57, em um resumo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte é consequência do pecado, sim ou não? Desde Adão, ela reina sobre toda a humanidade. Mas Cristo enfrentou a morte e venceu. O que Jesus conquistou? Vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte. Como assim, pastor? Vitória sobre o pecado. Romanos 6, 9 ao 10 diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Vitória sobre Satanás. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, Satanás. Aí a gente ouve muitas pessoas: mas Satanás não tem poder sobre a morte, ele não pode matar ninguém. Mas não é isso que a Bíblia diz. Satanás ele tem o poder para matar, desde que Deus permita. E aí a Bíblia diz que Jesus, pela sua morte, ele destruiu
Vitória sobre a morte. Apocalipse 1,18 diz assim: e aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por cada um de nós, para nos dar vida, para que nós pudéssemos desfrutar da eternidade em sua presença. Que Deus é esse que nos amou de tal maneira a ponto de dar o Filho para nos regenerar? A Bíblia diz que Jesus lá na cruz, Ele nos reconciliou com o Pai. Uma reconciliação que havia sido perdida, porque Deus lá no jardim do Éden, no finalzinho da tarde, Ele descia e se relacionava com o homem, interagia, conversava. Mas o pecado afastou o homem de Deus. Mas Jesus, na cruz do Calvário, a Bíblia diz, quando Ele disse está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou. O véu era que separava ali o santo dos santos, ao qual só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava naquele lugar. Mas aí, quando esse véu foi rasgado, você, eu, nós, cada um de nós, podemos falar com o nosso Deus. Que coisa maravilhosa! Hoje você pode falar com Deus. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esse domingo. Nós podemos estar aqui nos alimentando desse farto alimento que o Senhor está nos proporcionando, e nós saímos daqui cheios da Tua presença, Senhor. Saímos daqui esperançoso, saímos daqui fortalecido, saímos daqui diferente, porque Tu ressuscitou. Oh, glória! Qual a aplicação, pastor? O cristão sofre diante da morte? Sim. Jesus também chorou diante da morte de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus chorou. Aí às vezes as pessoas dizem, mas homem não chora. Aí eu digo, mas Jesus chorou. Então se Jesus chorou, eu choro. Eu estou chorando. Ainda mais na presença de Deus. No meu encontro com Deus, eu nunca chorei tanto na vida, acho que nem quando era criança. E eu deitei no chão e chorava, mas chorei como nunca tinha chorado. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente entende quanto nós pecadores éramos, quanto sujos estávamos. E o Senhor nos limpa, Ele nos purifica, porque ali nós confessamos os nossos pecados, e Ele ali nos lava. E aí, quando a gente vive, a gente pode entender o que a Bíblia diz, sabe? Se tu confessar os seus pecados, o Senhor é fiel, Ele é justo para te perdoar e para te purificar de todos os males. E aí você chora ali, aí depois você fica, aí depois vem a alegria, vem o sorriso, vem a paz, a gente sente assim uma leveza, só tipo aquele bailarino, né? Você fica de boa. Eita glória! Só vai, irmão Daniel, vai sapatear, dá vontade de sapatear.
possui a palavra final. A ressurreição produz uma nova vida. Nós precisamos entender isso. E eu posso dizer isso, quanto isso foi importante, quanto é e quanto continuará sendo na minha vida. Porque quando eu tive encontro com Jesus, foi algo notório. Eu não falava nada, mas as pessoas diziam: o que aconteceu contigo? Tu ganhou na loteria? O que aconteceu de tão bom? Eu disse: eu tive encontro com Cristo. E para eles é mas para nós é tudo. Para nós é a paz, para nós é a alegria, para nós é algo diferente. Sim ou não? Você pode, nesse momento tão pequeno, se imaginar antes de você ter entregado a tua vida para Cristo, como você era, qual era a paz que você tinha dentro de você, sabe? Você pode imaginar que a partir do momento que Cristo passou a fazer parte da tua vida, o quanto a tua vida mudou, quanto continuará a mudar, porque nós estamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. Nós estamos sendo transformados até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém! Então vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus! Vamos passar da metade agora. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. E você sabe qual é a importância do batismo? Você sabia que ali no batismo você é sepultado com Cristo? Sim. Mas não precisa se batizar. A Bíblia diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andaremos nós em novidade de vida. Quando a gente ali mergulha como pecador, nós surgimos ali ressuscitados em um novo estilo de vida. Você está me entendendo? Sim ou não? A ressurreição não afeta apenas o futuro, ela transforma o presente. O mesmo poder que ressuscitou Cristo opera na vida dos crentes. Aquele poder, ele é passado para nós. Existe uma mudança produzida pela ressurreição, uma nova mente em nossas vidas, um novo coração, um novo desejo, um novo comportamento, mudanças produzidas pela ressurreição. Novamente, Romanos 12:2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais aproveitar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós ali, através de uma nova vida em Cristo, nós temos uma mente transformada e passamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Tá? Nós passamos a ter um novo coração, como a Bíblia diz: dar
novo. E porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, aquele coração duro. Ele fica um coração flexível, ele fica um coração amável, ele tem compaixão, ele olha para as pessoas de uma forma diferente, ele não consegue ver as pessoas ali quando estão passando por dificuldades, ele quer fazer algo, ele quer ajudar, ele enxerga diferente, amém? Glória a Deus. Nós passamos a ter novos desejos, ou seja, portanto, se forte ressuscitado junto com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Aqui nós estamos falando em questão de prioridades. Não estamos falando que nós não devemos nos preocupar com as coisas terrenas, porque nós precisamos, né? Aí tem pessoas que dizem, mas eu não sou desse mundo. O senhor Manuel faz, então é marciano. Se não é daqui, é marciano, né? Enquanto nós estamos aqui, nós estamos nesse mundo, mas nós iremos para um outro lugar. Esse lugar onde a Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal. Lá não há a necessidade, olha só, lá não há necessidade de luz, porque o esplendor do Senhor ilumina o lugar. Quando diz que não há necessidade de luz, não está dizendo que lá não existe luz. Você está dizendo? É porque hoje aqui, se for de dia para clarear, nós dependemos do que? Do sol, sabe? Mas Jesus, ele é o sol da justiça, ele ilumina, tá? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Pois a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Só existia água neste mundo. E Jesus, ele, com Deus Pai, com o Espírito Santo, ele fez os luzeiros, ele separou águas de terra, e ele fez hoje onde nós vivemos esse lugar maravilhoso. Amém? Novo comportamento, no sentido de que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, isso criado em justiça, criado em retidão, procedente da verdade, não é uma pessoa mentirosa, enganosa, tá? Por isso, deixando a mentira, ei, você que mente, pula isso da sua vida, fale cada vez uma verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Tem pessoas que mentem tanto que depois nem ela mesma sabe quando está mentindo ou falando a verdade. Tem gente que tem um estilo de vida em mentira e é descarado. Sim ou não? Então você não conhece ninguém assim. Sim ou não? Sim ou não? Silêncio. Silêncio. Qual a aplicação? A verdadeira fé, ela produz transformação. Amados, não tem como eu dizer
que eu estou em Cristo se eu não tive uma mudança de vida? Se a minha vida continua como era outrora, quando eu não tinha Cristo, alguma coisa está errada. Tá? Porque a partir do momento que Cristo entra em minha vida, Ele me tirou das trevas e Ele me colocou na sua maravilhosa luz. Há uma diferença muito grande entre trevas e luz, sim ou não? É notório. E a gente precisa fazer uma autoanálise em nossas vidas. Se algo estamos praticando contrário à vontade de Deus, nós estamos distante de Deus. E nós precisamos buscá-lo enquanto há tempo. Porque na grande tribulação, as coisas não vão ser como hoje. Grande tribulação vai ser muito difícil. E as pessoas dizem, não, mas se eu não conseguir agora na grande tribulação, eu vou lá e consigo. Não sabe o que diz. Sabe? Não tem nem ideia. Porque o que se passa no dia de hoje é muito fichinha. É mamão com açúcar. Tá? Então a gente precisa tomar a nossa decisão. Eu hoje, eu agora. Eu preciso hoje estar pronto. Porque eu não sei o dia, eu não sei a hora em que Cristo vai voltar. Mas eu sei de uma coisa, que eu preciso estar preparado. Que eu preciso estar com o meu nome escrito no livro da vida. O meu passaporte, eu não posso deixar em casa. Eu tenho que andar com ele. Sabe? É como você, quando sai à noite, você tem que estar com um documento, senão você é uma pessoa indigente. A tua identidade, ela ali, ela está mostrando quem você é, sim ou não. E o nosso passaporte, de repente nós estamos aí em algum lugar, e aí Jesus vem, e o passaporte está aqui, ó, você, arrebatado. Vamos para o encontro dos ares. Amém? Sim. Quem afirma seguir Cristo, mas permanece dominado pelo pecado, sem arrependimento, precisa examinar a sua vida. Amém? Glória a Deus. A ressurreição produz mudanças visíveis. A ressurreição, ela produz esperança. 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que a Bíblia diz, que a ressurreição, ela nos regenerou para uma viva esperança, não foi uma morte esperança. Tá? A esperança cristã, ela não depende da economia, ela não depende da saúde, ela não depende das circunstâncias, ela depende exclusivamente de Cristo. Amém? Quando a esperança é necessária, no momento de enfermidade, se nós não tivermos esperança, a situação é difícil. Nos momentos de perdas, nas perseguições, nas crises da vida, na enfermidade, o Salmo 103, 2,3 diz: bendizes, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, nas perdas, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim me levantará sobre a terra. Nas perseguições, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nas crises de vida,
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, né? A gente vê como a gente vai juntando os tópicos e a Bíblia nos dá todas as respostas, todas as passagens para ratificar cada um dos assuntos. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é quem nos dá a força, a esperança, sabe? A Bíblia é o único livro que você, ao ler, o autor está presente. Você pode ler qualquer outro livro, o autor está distante, mas a Bíblia, quando você está lendo, o autor está ali presente. Está ali para falar com você, para interagir com você. Vocês estão entendendo? Sim ou não? A aplicação, a ressurreição nos ensina que Deus pode transformar situações impossíveis. O túmulo parecia o fim da história, mas Deus transformou o maior cenário de derrota na maior vitória da humanidade. A ressurreição garante nossa glorificação futura. Esse tópico aqui é top. É um tópico top. Ela garante a nossa glorificação, conforme João diz, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Você vê que ele está falando ali no presente e aponta o futuro. Amém? Olha só, aqui ele diz, porque eu vivo, ele estava falando naquele momento, né? E vocês também vivereis, vão viver eternamente comigo na eternidade. Amém? A ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição dos salvos. O que acontecerá? Os mortos em Cristo ressuscitarão, os corpos serão transformados, estaremos para sempre com o Senhor, não haverá mais morte. Os mortos em Cristo ressuscitarão, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que acontecerá? Os que morrerem em Cristo, eles vão o quê? O quê? Ressuscitar. Amém? Tá. Os corpos serão transformados, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele, eternamente. Eita glória! Não haverá mais morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, eita glória, tá? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tá? Aplicação: a
A esperança cristã vai além desta vida. Vivemos olhando para a eternidade. Nossos sofrimentos, eles são temporários. Nossa herança é eterna. A ressurreição é o maior acontecimento da história, porque ela prova que Jesus é o Filho de Deus, ela prova que a salvação é real, ela prova que o pecado foi vencido e que a morte foi derrotada. Existe esperança para o presente, existe garantia para o futuro. Cristo vive e reina eternamente. Por isso a igreja continua proclamando: Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus. A fé cristã não está construída sobre um túmulo ocupado, mas sobre um Salvador vivo. Tá? Perguntas sobre o debate, não vai dar tempo de falar de perguntas e respostas, mas as perguntas: por que a ressurreição é indispensável para a fé cristã? Quais evidências bíblicas comprovam a ressurreição de Jesus? O que significa dizer que Jesus ressuscitou para a nossa justificação? Como a ressurreição influencia a nossa vida diária? De que forma a esperança da ressurreição ajuda o cristão diante da morte? O que mudaria no cristianismo se Jesus não tivesse ressuscitado? Como podemos viver hoje à luz da ressurreição de Cristo? Uma frase final para pararmos aqui: a ressurreição não é apenas uma verdade para ser crida, é uma realidade que transforma o presente e garante o futuro de todo aquele que está em Cristo, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos refletir sobre a ressurreição. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Ouça o belo Deus Pai. Nós queremos, ó Deus, aqui nesta noite, primeiramente te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade, Pai. Oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de chegarmos aqui, de podermos juntos, meu Deus, ouvirmos a Tua palavra, de juntos, meu Deus, sermos edificados, Senhor, nos alimentando da Tua palavra genuína, Pai. E queremos te dizer, Senhor, muito obrigado, Pai. Queremos, ó Deus, aqui nesta noite, te apresentar cada vida aqui presente, meu Deus. Cada vida, meu Deus, que nesta noite adentrou neste lugar, Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, que é o Consolador, que veio para nos convencer, meu Deus, que nesta noite, Pai, venha colocar no coração de cada um de nós, Pai. Colocar, meu Deus, em que ponto de nossas vidas nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos direcione, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, meu Deus, conceda a cada um de nós a Tua sabedoria, o Teu entendimento, o Teu discernimento. Que o Senhor, meu Deus, seja luz para os nossos pés, nos conduzindo, Pai, neste caminho, que sabemos que Ele é único, meu Deus, e sabemos, meu Deus, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, e que ninguém, meu Deus, tem como chegar ao Pai senão por Ti, ó Deus. Porque Tu dizes, meu Deus, que só existe um mediador entre Deus e o homem, que esse mediador é Jesus Cristo, o Filho do homem. E nesta noite, Pai, cada pessoa aqui presente, Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, que seja fortalecida por Ti, que a Tua palavra, meu Deus, ela venha adentrar nestes corações,
corações, como a tua palavra nos diz, Pai, que do nosso interior vem fluir rios de águas vivas, Pai. Águas que nos limpam, águas que nos purificam, águas, Senhor, que venham nos lavar por completo, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que eu quero aqui nesta noite te dizer muito obrigado e te dizer, Senhor, que nós somos totalmente dependentes de Ti. E te dizer, Senhor, como meus irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.